E sobre essa expectativa, então, né, dos próximos dias, dos próximos depoimentos, a gente vai conversar agora com o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer falar com o senhor neste fim de semana. Eu gostaria de saber primeiro quais são as expectativas de vocês em relação ao deputado Osmar Terra e também o ex-assessor, né, de assuntos internacionais, Felipe Martins. Quais informações são importantes neste momento e que podem ser fornecidas por ambos? Bem-vindo. Primeiro, meu bom dia aqui em Manaus, nós aqui são 11 horas ainda da manhã. Bom dia, Luciana, bom dia, o Evandro, a Thaís, que irá falar conosco, e bom dia aos telespectadores da CNN. O deputado Osmar Terra, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, me ligou pedindo para me trocar de convocação para convite, e nós fizemos isso, até por um respeito ao deputado e à Casa, Câmara dos Deputados. Eu acho que ele tem muito a explicar, porque você vê as declarações dele desde o início da pandemia, sempre todas as previsões foram completamente erradas. Se passou informações completamente equivocadas, principalmente da imunização de rebanho. Se você vê a sequência de declarações do deputado Osmar Terra, realmente, eu diria para você que é inacreditável que uma pessoa possa tirar aquilo da cabeça. Falar aquelas coisas que ele falou ao longo da pandemia, no início da pandemia, e a gente ter chegado a mais de 500 mil de mortos no Brasil, e as pessoas brincando com um gabinete paralelo. Então, ele faz parte, o próprio presidente o chamou de assessor. Não, vou mandar meu assessor aqui falar com o Pazuello, não sei se vocês lembram disso, né? E o Felipe, a mesma situação, ali, grudado. Esse pessoal que estava fazendo a política sanitária brasileira. Essas pessoas estavam cuidando de salvar ou não vidas. E o que é a imunização de rebanho? Vai lá, se contamine, os fortes sobreviverão, os fracos morrerão. Isso aí, muito utilizado em regimes autoritários, né, que colocam as pessoas. O Stalin, que mandou os seus desafetos morar num frio abaixo de 50 graus. Hitler mandava para concentração, outros mandavam, que os fracos sempre iam padecer. A imunização de rebanho, os fracos padecem, eles não sobrevivem. Então foi isso que eles pregaram, e ainda pregam, infelizmente, ainda estão pregando isso. Uma forma assustadora. E ontem, um grupo de senadores que compõe a CPI, nós fizemos uma nota, soltamos na imprensa. A CNN foi a primeira a dar essa nota ontem à tarde, no momento que nós chegamos a 500 mil de mortes. É um número que não é para ser comemorado, é um número que extrapola qualquer pensamento em vida de qualquer um de nós. Vocês dois que estão aí, eu que estou aqui, quem está nos assistindo nesse momento, imaginaria isso num filme, não na vida real. Isso é real, mas é real também que algumas pessoas levem essa gripezinha, falando que é gripezinha, que não vai acontecer nada. Como é que não vai acontecer nada? Então, desde o primeiro momento, não se levou a sério. Se brincou com protocolos que não funcionam, com medicamentos que não são comprovadamente pelos cientistas, não tem nenhuma validade. Uma enganação. O meu estado, o Amazonas, usado de cobaia por um aplicativo feito pela doutora Mayra, chamado Tratecov, vieram para cá e vocês viram o que aconteceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Não é filme, quem está me vendo não é filme, não é um filme de ficção, é uma realidade. Você fala em 500 mil mortes, não é as 500 mil mortes. Todas essas 500 mil mortes, teve pessoas que sofreram. Quantos órfãos nessas 500 mil mortes? Quantas mulheres perderam seus maridos? Quantos homens perderam suas mulheres? Quantos avós se foram? É isso. Então,
Acho que tanto um, mas também é importante a gente ouvir a Precisa. A Precisa é uma empresa que é a única que é intermediária na compra de vacina na Índia. E existe muitos fatos a serem investigados em relação à Precisa. Senador, muito bom falar com o senhor mais uma vez aqui, um domingo na CNN. Já agradeço, sei que o senhor anda cansado, trabalhando muito na CPI e se disponibiliza sempre estar aqui com a gente no domingo. Senador, a gente tem uma notícia, vou voltar um pouquinho, sair da projeção da semana para uma notícia que surgiu de ontem para hoje. A médica a doutora Nise Yamaguchi está processando o senhor e o senador Otto Alencar por danos morais. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa atitude, se o senhor acredita que se excedeu em algum momento quando teve o inquérito lá, as perguntas à doutora Nise Yamaguchi. Não, dois processos. Ela processa o senador Otto, porque disse que o senador Otto, que é médico, e estava ali debatendo com uma médica, não era um homem e uma mulher, eram dois profissionais de saúde discutindo as questões científicas. E ela pode ter se aborrecido, porque ela não sabia diferenciar o que era um vírus do parasita, parece. Eu não me lembro direito cientificamente. Em relação a mim, disse que eu fui passivo, eu não fiz nada para defendê-la. Pelo contrário, eu até alertei para quem estava vendo, olha, vocês veem essa voz calma dela aí, não vão acreditar, porque esse tipo de forma de falar é uma forma bacana de tentar passar uma credibilidade, não é isso. Mas a CPI também já detectou que ela disse para a gente que foi 3 viagens que ela fez a Brasília, foram 13, dos quais 8 ela pagou com dinheiro vivo. Ela tem muito mais explicado que eu estou tranquilo. Eu sou presidente de uma comissão de parlamentar de inquérito. Meu comportamento é igual com todos, não há diferença para mim. Mas eu acho bom ela ler a nota e não se preocupar comigo e com o senador Otto, não. Ela tem que se preocupar onde ela atendeu e os pacientes que foram a óbito com o tratamento que ela dava para esses pacientes. Na Prevent Senior, no Hospital Einstein, nós vamos requisitar, a CPI vai requisitar dos hospitais que ela trabalha, todos os boletins e as prescrições dela e quem se salvou ou não, para a gente saber, porque senão a Prevent Senior vai lá para a CPI também, que é em São Paulo, ela trata mais de idosos e as informações que nós sabemos sobre essa questão desse tratamento é muito ruim. O próprio Einstein não quis que se falasse mais sobre esse assunto, mas eu acho que a doutora Nise, eu aconselho ela a ler a nossa nota ontem, a nota que nós soltamos ontem, e ela se encaixa ali, ela está ali, tanto é que ela passou de testemunha investigada. Então, tenho certeza que antes que o meu processo, que ela está movendo contra mim, contra o senador Otto, ela será muito mais rápido, ela vai ter que prestar conta, não com a justiça divina, mas primeiro com a justiça dos homens e depois com a justiça divina, por ter contribuído muito para que nós chegássemos a 500 mil de mortes no Brasil. Bom, inclusive o senador Otto Alencar fez uma publicação hoje nas redes sociais dizendo que a CPI já começa a identificar várias pessoas que teriam recebido pagamentos com dinheiro vivo ligadas ao governo federal. Citou a médica Nise Yamaguchi, que o senhor acabou de trazer esse caso agora, de que 8 passagens aéreas para deslocamento até Brasília foram pagas desta forma e que por isso ela seria então ouvida novamente na CPI. Nós procuramos a doutora Nise Yamaguchi para ouvir uma resposta. Por enquanto, não tivemos ainda nenhum retorno da doutora médica Nise Yamaguchi. Senador, Thaís Arbex de Brasília também segue nessa entrevista com a gente. Tem uma pergunta agora. Falar, claro, por favor. Ela tem que... Só um minutinho. Ela tem... Aliás, a Thaís foi a primeira a dar ontem a nota dos senadores na CNN. Ela leu ontem. A nota que nós soltamos. Eu peço para a doutora Nise fazer uma reflexão e ler a nota. Lê a nota, encaixa bem ali. Encaixa bem. Encaixa muito bem. Encaixa bem em todos nós aquela nota.
de alguns profissionais, não por equívoco, não por equívoco, mas defendendo aquilo. Agora é estranho, né? A pessoa ir 13 vezes e só na TAM. Falta gol e a Azul, para a gente saber quantas vezes ela foi a Brasília. Está chegando as informações, e não é informação secreta, não, é pública essas informações. E quem pagou essas passagens? Nós vamos chegar em quem está pagando isso. Thaís. Bom dia, Evandro, Luciana. Bom dia, senador também. Vou voltar um pouco para a nota que os senhores divulgaram ontem. Os senhores dizem que há culpados e que eles serão punidos. A gente já entrou numa nova etapa da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando na sexta-feira foram anunciados nomes que a partir de agora serão investigados. Como que a população pode entender essa nova etapa da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador? Há a perspectiva de que novos nomes sejam incluídos nesse rol de investigados? Com certeza, e terá, com certeza terá. Terá sim. Não sei se sexta-feira, Thaís, você prestou atenção em 2 médicos que defendem alguns protocolos que eu, pessoalmente, não é que eu seja contra, mas eu ouço cientistas, profissionais, eles dizem, olha, isso aí não ajuda muito não, tem que ter cuidado. Eles mesmos, os dois, apesar de defenderem tratamento, cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina e outros medicamentos, aquele famoso kit Covid, eles não falam em tratamento precoce, sim no início da doença. Não sei se você reparou. E uma pergunta que eu fiz a eles, eu perguntei a eles, vem cá, para vocês médicos, alguém que fica propagando remédio na internet, no YouTube, dizendo que esse remédio é bom para isso, como é o nome que vocês chamam? De charlatão. Eu perguntei isso para o Queiroga, ele não me respondeu. Eu perguntei isso para a doutora Mayra, também não me respondeu. Mas os 2 médicos que estiveram lá falaram a mesma missão, é charlatão. Linguajar é charlatão. O que está cheio no Brasil é que um charlatão, ele prescreve o medicamento e existe lá os robozinhos que ficam propagando isso como se fosse uma verdade. Então, o que se iniciou onde? O que sexta-feira o senador Renan, o senador Randolfo e o senador Humberto, porque eu estava presidindo a CPI, eles foram dar uma coletiva e colocaram os primeiros nomes, são os primeiros nomes, tem muito mais gente que ainda não foi ouvida e que ainda entrarão nesse rol de investigados. E a gente espera, que ontem o Supremo, inclusive, decidiu isso, parece que foi isso, que a Procuradoria tem que dar prioridade para a investigação da CPI, para não morrer nas gavetas. Né? E a sociedade, ela também exija, em nome de 500 mil de brasileiros, que a Justiça, após a CPI, encaminhar para a Justiça esses nomes, ela abra uma investigação e aqueles que forem culpados têm que ser punidos, têm que servir de exemplo. Então, não são só eles, não, tem muito mais gente. Muito mais gente. A demora na compra da vacina. Nós teríamos 130 milhões de vacina em dezembro do ano passado. Em dezembro, 70 milhões da Pfizer e 60 milhões do Butantan. O Brasil não comprou porque não quis. A justificativa que o governo dá não é porque não estava sendo aprovada na Anvisa. A vacina da Índia até hoje não foi aprovada e eles estão negociando com a Precisa. É a única vacina que o governo está comprando através de uma empresa, de um laboratório. Os outros não, foram diretos. Os outros foram tratados, o governo tratou diretamente. Né? O Butantan, através do governo do Estado de São Paulo, que a produção é comprada pelo governo federal e distribuída para os estados, a Pfizer pelo governo federal e a AstraZeneca também. Agora, a Covaxin, não. A Covaxin tem intermediário. E já tem aí um inquérito de um servidor que diz que ele, dia de domingo, era chamado a apressar a aprovação na Anvisa, a dar agilidade para a compra
das vacinas indianas. Então, tem muita coisa aí, né, que ainda tem que ser investigada e muitas outras pessoas, com certeza absoluta, não ficará só nesse número. Vai aumentar essa lista e vai aumentar bastante. Senador, eu gostaria de saber também qual que é o volume de documentos que vocês estão analisando, né, em relação a esses investigados e qual que é o caminho que essas provas, esses documentos estão levando à CPI? Aquilo que o senhor puder nos dizer, claro. Eu sou analfabeto em negócio de internet. Megabyte é 1,5 terabyte. Aí, meu amigo, tem que perguntar para quem sabe o que é isso, que eu não sei não. É pesado. É muita coisa, você está entendendo? E esse conteúdo é pesado também? Algumas coisas sim, outras não. Outras é o seguinte, as informações que eles mandam, geralmente para nos... vem nas entrelinhas, né? Você tem que ler, tem que ter uma equipe. Agora nós estamos com um acompanhamento bom da Receita Federal, nós temos servidores da Receita nos ajudando, do Tribunal de Contas da União, delegados da Polícia Federal e além da assessoria do Senado, que é uma assessoria muito boa. Então, aquilo que... E todos os documentos que chegaram à CPI vêm com carimbo de sigiloso, quando não é sigiloso. Tem muita coisa aí que já é público e as pessoas já têm acesso, no pedido de informações, aquele acesso natural que qualquer cidadão tem direito. Thaís, você quer fazer mais uma pergunta? Senador, o senhor falou que essa lista de investigados tende a aumentar. Eu quero saber como estão as discussões dentro da CPI sobre a possibilidade de o próprio presidente Jair Bolsonaro entrar nessa lista. A gente sabe que não há um consenso no mundo jurídico sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito investigar um presidente da República. E quero te ouvir sobre isso, senador. Pois é, você está dizendo que não há consenso em termos de eu investigar o presidente da República. Tá certo? Então, é uma discussão técnica, não é uma discussão política. Se pode ou não pode investigar. Né? Agora, isso não quer dizer que você não possa, no relatório final, mostrar e falar, lógico, com fatos concretos. Não é política, não é longe de querer politizar essa coisa. Qual foi a participação real do presidente nessa questão? O que ele tem provado até agora... E a gente faz um apelo, eu tenho feito esse apelo ao presidente, muitas pessoas não estão se vacinando. Aqui no meu estado, muitas pessoas não se vacinam, muita gente não vai pegar a segunda dose. No interior, muita gente não quer se vacinar porque não há uma unidade em relação a falar a vacina é boa. Então, o presidente poderia dar um exemplo. Ele dá um exemplo, por exemplo, não... a melhor vacina é a minha, eu já me contaminei. Isso é um exemplo ruim, você sabe que não pode, Thaís, a pessoa procurar se contaminar, porque você não sabe se é uma loteria. 95% das pessoas que se contaminaram não sentiram absolutamente nada. Agora tem um percentual que vai a óbito, e esse percentual chegou a 500 mil vidas perdidas, que poderia ter sido evitada, não as 500 mil, mas com certeza... Muitas vidas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos começado a vacinar no momento certo, em janeiro desse ano. Se nós tivéssemos doses, nós não vacinamos mais, porque nós não temos dose suficiente para vacinar. Se não, nós somos PhD em vacina, em campanhas de vacina, o Brasil é PhD. Nós temos vacina de todos os tipos aí que, historicamente, são aplicados em brasileiros. O brasileiro está acostumado a ter vacina. Aí começou, essa vacina da China não presta, é uma vacina, esse vírus é o vírus chinês, não sei o quê, não vou me vacinar, você pode virar sapo, você pode, o homem pode, depois de tomar vacina, pode vir com voz feminina, a mulher pode crescer barba. Essas coisas não ajudam. O presidente... Se pudesse fazer um favor a ele e ao Brasil, para a gente não perder mais vidas, ele tinha que ir ele lá pegar e se vacinar e dar exemplo como chefe da nação. Ele tem que dar exemplo. Infelizmente,
Luciana, Evandro e Thaís. Isso é importante, os outros chefes de Estado fizeram isso. O americano, o russo, os europeus, primeiros ministros de grandes países, tomaram essa coisa. Aí o discurso é, olha, nós somos o 4º país que mais vacina, esse discurso. Não, nós somos o 2º país que mais morte tem, proporcionalmente. Porque nós vamos ultrapassar os Estados Unidos já. Infelizmente. Eu não sei se você lembra, Luciano e Evandro, eu dei várias entrevistas aqui na CNN antes de iniciar a CPI. E logo no início eu dizia, olha, antes de a gente completar 2 meses de vacina, de CPI, infelizmente nós vamos chegar a 500 mil de mortes. Eu falava isso, é só procurar minhas primeiras entrevistas, eu já alertava. Enquanto nós estivemos na CPI, eu dizia o seguinte, olha, essa CPI é diferente de todas. Essa não é uma CPI abstrata para a população, a CPI está na casa de cada brasileiro. Enquanto nós estivermos na CPI, vai continuar pessoas indo a óbito por causa do Covid. É diferente quando você vai investigar corrupção e quando começa uma investigação, cessa a corrupção, um não fala com o outro. O vírus não respeita a CPI. O vírus não respeita o Ministério Público. O vírus não respeita o Supremo Tribunal Federal. O vírus não respeita o Congresso Nacional. Ele não respeita ninguém. Ele não tem medo de ninguém. É diferente. Ele pode afetar qualquer um, mesmo vacinado. É necessário que a pessoa continue se protegendo. Qual vai ser o dia que a gente não vai se proteger tanto? Mas tem que ter sempre cuidado. Quando toda a população estiver imunizada, porque aí o vírus não circula mais. Senador... Só vai me amenizar quando o vírus não circular. Enquanto o vírus circular, vai. Agora eu estava vendo, antes de começar essa reportagem, Luciano, uma matéria sobre uma variante em Portugal. Uma outra variante. Eu não vi nem o nome da variante. Quer dizer, variante Delta. Nós ainda estamos numa situação que ninguém pode se desprevenir. Nós temos que estar prevenidos o tempo todo, alerta o tempo todo. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda por uma coisa tão vital, tão mortal como o vírus da Covid. A variante que está assustando Portugal nesse momento, senador, também é a variante Delta, a variante originária da Índia. Isso. Senador, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas infelizmente temos que encerrar essa entrevista. Tomara que o senhor consiga falar com a gente durante a semana. Luciana, você está me expulsando da Senador, o senhor não sabe. Eu pedi para fazer uma outra pergunta, mas não deu tempo, infelizmente. Eu quero, da próxima, conversar mais. Da próxima vez eu vou responder, que nem na CPI. Por favor, sim ou não? É isso aí. A gente vai ter que chamar a sua atenção. Boa. É uma pergunta direta, senador. Eu vou dizer, senador, essa é uma pergunta direta. O senhor, por favor, responda de forma direta. Isso, seja objetivo. Seja objetivo. Ou senão, você faz que nem eu. Eu aperto aquela campanha e suspendo a sessão. Você pronto, 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Muito obrigada, senador. Eu agradeço a vocês e que Deus abençoe os brasileiros. Os meus verdadeiros sentimentos a todos aqueles que perderam uma pessoa querida. Eu perdi meu irmão, sinto muita falta dele. Sei o que as pessoas que perderam amigos ou parentes estão sentindo. E nós não queremos fazer mal, prejugar, nada. Não. Nós queremos justiça. Nós queremos que cada brasileiro possa ser imunizado. É isso que a CPI procura e é isso que nós estamos tentando fazer. E que Deus possa abençoar o Brasil, aos brasileiros, e nós vamos sobreviver a isso tudo e o Brasil vai voltar à normalidade, se Deus quiser. Que assim seja. Muito obrigada, senador.